Isolado e desesperado, Jair Bolsonaro, ex-presidente inelegível e réu, mostrou desespero nas redes sociais ao publicar um trecho de uma entrevista em que praticamente chora ao falar dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Vocês estão com dó? Vocês estão com dó? Tá com dó, leva para casa. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Coloquei até uma música aqui tristinha, tadinho do mito. Oh, que triste, gente. Jair Messias Bolsonaro foi lá reclamar e ele publicou esse final de semana nas redes sociais, o videozinho. Mais uma vez, então tá na questão, tá? Não sei se até que ponto foi reclamação, se foi afronta com o Barroso e Alexandre de Moraes, né? Porque ele vai fazer cutucar ali a onça com a baracuda, que é o Xandão, e diz: imagina se fosse comigo, imagina, porque com os ministros da esquerda pode. Só um detalhe, quem são os ministros da esquerda, gente? Eu gostaria de saber, talvez Flávio Dino. Flávio Dino pode ser considerado ministro da esquerda, porque mais ninguém naquele STF é. E ainda assim a gente vai tratar com pontos e vírgulas, porque eu não sei se vocês conhecem a história do Flávio Dino enquanto governador, mas Flávio Dino, enquanto governador, a segurança pública no Maranhão estava caótica e em sua gestão a gente teve um grande volume de mortes também. Então, a gente precisa pensar a esquerda como esquerda, e pensar a esquerda como esquerda seria parar o genocídio da população negra, da população pobre, né? Não foi feito com Dino, como não foi feito em nenhum outro estado com a esquerda contemporânea, vamos dizer assim. Enfim, fazendo esse grande parêntese, porque aí vale a pena a gente ver o quê? O Bolsonaro chorar me engano. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer o vídeo do Bolsonaro chorar me engano e a gente vai sim dar risada dele. Vamos dar risada sim, vamos lá. Depois o ministro faz isso não. Se sou eu, seria para matar alguém. Lá não tem problema nenhum, zero problemas. No Olha dia a de música, aprovação, o ministro passa perto do Alexandre de Moraes e fala: missão dada é missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Um outro ministro diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Se fosse o PT, tudo bem, mas o ministro não pode falar isso. Como ele derrotou? Ele fez o quê? E no dia, inclusive, Mihanico Machador, ele foi multado em 20 mil reais no meu CPF. O partido não pode pagar, eu tive que pagar. Depois o ministro faz isso não. Gente, vamos lá, tem várias coisas aí. Primeiro, esse sinal. Até onde a gente sabe, isso foi feito pelo Alexandre de Moraes se referindo a um assessor. Isso significa que é legal? Não. Eu não acho que você deve fazer esse tipo de sinal para o seu assessor, não. Isso não melhora muito a figura para o Alexandre de Moraes. Dito isso, não é para Bolsonaro. Bolsonaro tá. E ele repete isso sempre, como se fosse para ele. Não tem nenhuma evidência para achar que isso foi pro Bolsonaro. Repito, eu também não acho ok fazer processor, mas não é pro Bolsonaro. E quanto o Barroso dizendo, nós derrotamos o bolsonarismo, gente, se a ideia da Suprema Corte, né, do STF, que é a nossa Suprema Corte, é defender a Constituição e você tem o bolsonarismo se colocando contra a Constituição, eu não vejo qual que é o problema de dizer que tem que derrotar o bolsonarismo. É a mesma coisa. Ai, meu Deus, o Supremo Tribunal Federal está dizendo que não pode dar golpe. Olha só como eles são parciais. Não, eles só estão fazendo o trabalho deles. Desculpa, se você admite que o bolsonarismo é golpista, é contra a nossa Constituição, eu não vejo qual é o problema de admitir que o STF está indo contra o bolsonarismo. O que o STF tem que julgar, e daí sim tem que ser imparcial, etc., na medida do que é possível, porque eu não acho que exista justiça imparcial, mas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer, é se realmente o Bolsonaro estava tentando dar um golpe de Estado, se ele realmente estava
participando disso. Ok, isso tem que ser julgado. Quem vai dizer é o STF, não sou eu. Agora, se você parte aí da ideia de que o bolsonarismo é golpista e desculpa, você tem que estar vivendo em outro planeta para achar que não é, eu não vejo qual que é o problema. Enfim. Dito tudo isso, Sophie, de fato, né? A gente também chegou a ver com a própria essas investigações do 8 de janeiro que o Alexandre de Moraes ele não é nem um pouco gentil com seus assessores. E aí é um caso de assédio moral que tem que ser visto dentro da própria instituição. Mas esse fato, esse símbolo, esse sinal que foi feito pelo Alexandre de Moraes, mais uma vez, não é um sinal político, não é um sinal para o Bolsonaro que manda mulheres calar a boca, até a Zambelli, né, uma parceira política, ele fez isso. Imagine as outras coisas que não foram feitas e ditas. O Bolsonaro em nenhum momento é uma pessoa gentil, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que faz de alguma forma sentido fazer essas críticas. Ainda mais dizendo, não, se fosse alguém do PT, mas assim, o ministro fazer isso, o ministro dizer que missão dada é missão cumprida. Interessante, inclusive, é que essa fala missão dada é missão cumprida é uma fala, sim, que foi muito utilizada no Tropa de Elite, é uma fala que tem uma linha militar muito forte, mas é uma fala extremamente genérica. Uhum. Não quer. Inclusive, tem muita gente que fala aqui da própria esquerda, que é uma fala que se popularizou, uma fala extremamente genérica. E aí, se a gente for até parar sobre o Tropa de Elite, Padilha, né, que depois já pediu desculpas pelo que foi feito no Tropa de Elite 1 e 2, pelas críticas naquele momento do país, muita gente se espelhava, entendia aquela posição política ali até como uma posição de crítica ao militarismo. O que aconteceu foi um efeito também contrário de exaltação de um Uhum. capitão Nascimento extremamente violento, e aí que é um oposto até do Wagner Moura, e ele fala sobre esse personagem que ele fez, e hoje, quando você for analisar o Wagner Moura, ele é um oposto daquela figura. Então, tem muitos lados essa fala. Tem muita gente que tem simpatia pelo Wagner Moura e até compartilha pelo bom ator e pelo personagem que foi criado naquele momento. Ou seja, é algo extremamente genérico, que não faz nenhum sentido. Derrotamos o bolsonarismo do Barroso foi uma referência ali a uma ultradireita neofascista, neoliberal, uma extrema-direita. E a gente está falando neofascismo porque, né, a gente gosta também de termos atualizados, mas é uma extrema-direita nos mesmos moldes do fascismo que vimos, né, surgir aí no século XX. Tentou dar um golpe de Estado. A gente tem poucas diferenças com aquele fascismo. Então, a gente chama de neofascismo, a gente remoldura o nome, mas as práticas são as mesmas, os ideais são os mesmos. Ou seja, Bolsonaro está chorando porque ele quer chorar e porque ele também entende que Bolsonaro vem muito irritado com o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, isso porque o Centrão, o Tarcísio de Freitas e também o Caiado abandonaram o barco do Bolsonaro e abandonaram no sentido de soltar a mão pensando na disputa para 2026. Alguns atores políticos já apoiam esses nomes, até o Malafaia já fala da Michelle, já não fala nem dos governadores, já fala da Michelle. Apenas o Bolsonaro está tentando ainda nesse cenário anti-Lula, pensando aí se ele vai conseguir ou não vai conseguir uma possibilidade, uma reversão da sua inelegibilidade, algo que nenhum jurista acredita, porque a sua derrota foi no TSE, anterior, inclusive, à tentativa de golpe, a ser réu também no julgamento das joias, que é um outro problema que o Bolsonaro enfrenta. São várias acusações, não pesa contra ele apenas uma. Então, o que ele está fazendo é choramingar, botar uma musiquinha aí de pena, reunir o seu grupo para ver se alguém se compadece ali do seu sentimento. E aí, Sofia, eu vou te pedir, a gente ia passar um vídeo até longo sobre o Bolsonaro, mas eu acho que hoje é meu aniversário, eu não tenho estômago para ver um vídeo ao longo de coisas ruins que o Bolsonaro falou. Eu vi mais cedo. Eu vou te pedir para trazer só alguns trechinhos, só um minutinho aí para a gente ouvir o que o Bolsonaro falou, para a gente não ter pena dele, por favor. Esse é sem áudio, né?
Não, esse pode ter áudio nesse comecinho. Acho que é tranquilo. É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Questão do Eduardo. Rapidinho, Sophie. Eu estava nesses atos da educação, e nessa época, em 2019, o Bolsonaro, além de cortar a verba da educação, ele ainda queria que as universidades e os institutos federais fossem alugassem salas, salões, outros espaços, como se fosse um tipo de instituição público-privada, e ele parou o financiamento de pesquisas. Então, assim, foi algo muito grave, foi um baque muito grande. A gente está falando de milhões negados às universidades federais. Foi no momento em que Weintraub chamou as universidades de balbúrdia, inclusive a Universidade Federal da Bahia, ao qual faço parte, tenho muito orgulho de fazer parte da balbúrdia, para vocês entenderem que o movimento foi legítimo, as universidades pararam por um momento para protesto, e o Bolsonaro fala algo dessa linha, sabe? Então, assim, é estúpido, é absurdo. Mas eu vou te pedir para deixar esse segundo trecho aí, que também é interessante. Fritador de hambúrguer. Além de fritar hambúrguer, entregou pizza também. Pode botar aí na matéria. Não é nepotismo, pô. Não é nepotismo. Se fosse, você acha que eu cometi um crime? Lógico que é filho meu. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou. Mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí. Nada a ver. Vou comentar aqui sobre... É a desculpa quântica, né? Não é problema, mas se for... eu não vou fazer, mas se eu fizer também não é problema. Sabe? Inclusive, agora, o Pedro já falou sobre isso antes, ele pediu dinheiro de Pix aí para uma galera para depois pagar as custas lá de Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos. Eu não sei como eles conseguem, mas eles conseguem fazer isso. Parabéns para quem dá Pix para o Bolsonaro e paga aí o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Qualquer coisa eu dou minha chave Pix também, porque esse dinheiro está sobrando na conta de vocês que patrocinam o Bolsonaro, né, gente? Pelo amor de Deus. Pois é. Dai, assim, eu acho sempre muito engraçado que a extrema-direita acusa muito a esquerda de se vitimizar, de fazer vitimização, de fazer mimimi. Cara, não tem gente mais mimizenta do que o pessoal da extrema-direita. E é muito engraçado como o Bolsonaro, que criou toda a sua imagem em cima dessa ideia de que ele é um homem machão, forte, pipipi, popopó, né, é um cara muito fraco, muito fraco. Gente, eu lembro daquela imagem da Dilma diante de seus torturadores, depois de tudo que ela passou, ela de cabeça erguida. Cara, o Bolsonaro não aguentava 1/10 do que a Dilma passou. E olha que eu tenho muitas críticas à Dilma. Sabe? Eles com tudo que vamos pensar no Lula passou na prisão de perder enterro do neto e tudo mais. Eles não aguentavam 1/10 do que a esquerda passou. E ficam se fazendo aí de somos os fodões. Enfim, não vai funcionar, Bolsonaro. Depois de tudo que a gente passou na pandemia, depois de ver brincando com uma pessoa que estava morrendo por falta de ar, depois de dizer, morreram tantos e daí, não sou coveiro? Você ainda acha que vai despertar a empatia de alguém? Você não vai despertar a empatia de ninguém, Bolsonaro. Você cavou sua própria cova. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais Plantão do Meteoro.